O amanhecer pintava o vilarejo de tons dourados, enquanto os moradores despertavam para mais um dia de suas vidas entrelaçadas com a natureza. O ar carregava o perfume da floresta próxima, onde árvores antigas erguiam-se como guardiãs de um passado ancestral. A paz que persistia há tanto tempo, no entanto, estava prestes a ser quebrada com a chegada de uma empresa moderna, decidida a derrubar toda a mata para construir uma fábrica que prometia progresso e prosperidade. Os moradores, em sua simplicidade, temiam pela harmonia que havia sido preservada por séculos. Os mais velhos, depositários das histórias da aldeia, alertavam sobre a ira de Zotanka, espírito protetor da floresta. Mas os empresários riam, considerando aquelas crenças meros contos folclóricos. A notícia da chegada da empresa espalhou-se rapidamente, criando uma onda de preocupação entre os moradores. Muitos questionavam de onde tirariam seu sustento caso a floresta, provedora de recursos, fosse destruída. No entanto, os empresários os tranquilizaram com promessas de empregos bem remunerados e benefícios modernos. A ideia de prosperidade momentânea superou a cautela dos mais sensatos. Enquanto os anciãos expressavam sua preocupação, o dono da empresa, um homem ambicioso e indiferente diante das tradições locais, tentou apaziguar os receios. Ele argumentou que o progresso exigia sacrifícios, e a natureza estava ali para ser usada pelo homem. As palavras do empresário ecoavam como uma sentença de morte para a floresta. A primeira etapa da destruição começou com a derrubada das árvores. Os sons ritmados dos machados ecoaram através da floresta como um martírio melancólico. As árvores, que haviam testemunhado séculos de histórias humanas e sussurros dos espíritos, tombavam uma a uma. Os moradores, de corações pesados, observavam impotentes enquanto o equilíbrio natural da região era perturbado. No entanto, conforme a destruição progredia, algo sinistro começou a se insinuar pelos cantos da aldeia. Funcionários que trabalhavam na derrubada da floresta começaram a desaparecer, sem deixar nenhum rastro. Inicialmente, os empresários atribuíram as ausências a desvios naturais da densa mata e à sua natureza traiçoeira. Os anciãos, no entanto, perceberam a conexão entre as tradições ignoradas e os eventos inexplicáveis. Eles intensificaram seus avisos, alertando sobre a ira de Zotanka, que, segundo eles, estava reagindo à afronta cometida pelos forasteiros. Mas os empresários, em sua arrogância, menosprezaram tais superstições como meras crendices, incapazes de afetar o avanço do progresso. À medida que a destruição prosseguia, os trabalhadores se tornavam cada vez mais apreensivos, seus olhos arregalados com cada sombra que se movia à margem de suas visões. As noites tornaram-se mais sinistras, carregadas de um pressentimento inexplicável que se infiltrava nas almas dos invasores. E no ápice do temor crescente, um dos trabalhadores foi encontrado. Seu corpo inerte e ferido mortalmente por garras e mordidas. Indícios de um possível ataque causado por um animal de porte desproporcional. Os trabalhadores, agora assombrados pelo medo, clamaram por um cessar-fogo, mas os empresários insistiram que a destruição continuasse. A ganância obscurecia qualquer resquício de racionalidade. Desafiando os sussurros dos anciãos, os chefes da empresa ordenaram que a exploração continuasse, alegando que nenhuma criatura ou superstição poderia detê-los. A floresta, outrora serena, agora parecia conter uma presença indomável, e enquanto a inquietação envolvia os moradores, os invasores estavam prestes a descobrir que, na busca pelo desenvolvimento, haviam despertado forças que desafiavam a compreensão humana. O sol começou a se pôr sobre a pequena comunidade, lançando sombras longas e inquietantes pelas ruas agora vazias. A tensão pairava no ar à medida que a noite avançava, trazendo consigo um presságio sinistro. Enquanto a escuridão se instalava, o vilarejo se iluminava apenas pela luz dos tocheiros, criando uma atmosfera tensa e sombria. Os empresários, ignorando os sussurros da floresta que se intensificavam com a destruição,
abraçaram ainda mais a ousadia de provocar o desconhecido. Eles acreditavam que, ao enfrentar o inexplorado de frente, poderiam dissipar as sombras que obscureciam seus empreendimentos. Seu líder, alimentado por uma arrogância cega, gritou de forma que toda a fauna e flora o ouvissem. Se realmente existem forças aqui tentando nos impedir, nós iremos mostrar quem é superior, homem ou natureza. Ordenando em seguida que a floresta fosse incendiada, desafiando abertamente a sabedoria dos mais velhos e a suposta superstição que rondava a vila. A escuridão da noite foi iluminada pelo clarão das chamas que consumiam as árvores. A floresta, agora banhada em uma luz laranja e fervente, começou a gemer e estalar sob o peso do fogo. A quietude era interrompida pelo crepitar do incêndio que se espalhava rapidamente, como uma dança caótica que ecoava a provocação humana. À medida que a fumaça se elevava, um silêncio desconfortável tomava conta da vila. Os moradores assistiam, impotentes, à destruição do coração de sua comunidade. No entanto, a natureza, como se fosse uma entidade sobrenatural, começou a reagir. O fogo que queimava na floresta deixou de ser apenas físico. Ele se tornou um eco da tristeza de Zotanka, uma manifestação do desespero e da fúria dos espíritos ancestrais. A própria floresta gemia, lamentando a perda das árvores antigas e do equilíbrio quebrado. Os trabalhadores, inicialmente animados pela visão das chamas, começaram a sentir uma presença sinistra ao redor. Sombras se moviam nas periferias de sua visão, enquanto vozes sussurravam em seus ouvidos, ininteligíveis, mas cheias de uma urgência ameaçadora. Os olhos da floresta, agora iluminados pelo incêndio, pareciam observar cada passo dos invasores. O desafio lançado pelos empresários ecoava através das árvores em chamas, incitando uma resposta sobrenatural. De repente, um potente uivo melancólico cortou o ar, ecoando como um lamento da própria terra. Os trabalhadores se encolheram, sentindo uma presença sombria se movendo entre as árvores ardentes. O líder da empresa, mergulhado em sua própria prepotência, permanecia inabalável. Ele ordenou que a destruição continuasse, ignorando os sussurros da floresta que aumentavam em intensidade. A cada passo adiante, os empresários desafiavam não apenas a natureza, mas os espíritos que a protegiam. Conforme a noite avançava, o terror tomava conta da floresta em chamas. Sombras se contorciam, formando figuras fantasmagóricas que se moviam em sincronia com o crepitar do fogo. Entidades invisíveis pareciam dançar ao redor dos invasores, sussurrando palavras antigas que carregavam o peso da condenação. E então, uma criatura emergiu das sombras. Foi uma silhueta colossal, medindo 3 metros de altura, que apareceu diante dos empresários. Pelos arrepiados, garras afiadas e um focinho feroz a caracterizavam como a personificação da ira de Zotanka. Os empresários, que antes riam das superstições locais, agora se encontravam indefesos diante de uma força sobre-humana feroz e incontrolável. A criatura avançou com uma fúria indomável, atacando indiscriminadamente, dilacerando tudo o que se movia a seu redor. Seus olhos faiscavam com uma intensidade sobrenatural, conforme ela destroçava todos aqueles que haviam devastado seu lar. Os empresários, que antes zombavam das tradições, agora eram vítimas de sua própria arrogância. O líder, enquanto lutava por sua vida, começou a compreender o preço de desafiar a natureza e os espíritos que a protegiam. Enquanto o vilarejo observava a tragédia se desdobrar, a floresta, embora marcada pelo fogo, parecia se alegrar com a retaliação. Os espíritos ancestrais, apaziguados pela vingança, restauravam o equilíbrio, deixando uma mensagem clara para todos que ousassem desafiar a harmonia entre o homem e a natureza.